Você tem medo de falar em público? Pois é. O nervosismo, a ansiedade, o estresse, o medo de falhar é natural, até para apresentadores experientes. Mas uma das formas da gente firmar a autoridade, das pessoas saberem, né, que a gente sabe sobre um tema, é falando, é aproveitando a oportunidade de falar em público. É numa apresentação, numa roda de conversa, dentro da empresa, quando apresenta um projeto, uma reunião. Ou seja, quando você fala sobre certo tema, as pessoas começam a saber que você sabe sobre o tema e começam a relacionar você com este tema. Então você aos poucos você está construindo uma certa autoridade sobre o tema, uma certa reputação de que você sabe sobre aquilo, né? Bom, mas falar sobre os assuntos que você entende e fala também pode proporcionar oportunidade de carreira. Isso fora que às vezes, até em momentos pessoais de vida, uma formatura, um casamento, você quer prestar homenagens a alguém, ou numa roda de conversa. Quantas pessoas têm ideias interessantes, mas acabam ficando quietas na roda de conversa, porque não consegue se expressar, né? O medo congela a pessoa. Então, é para essas pessoas que este vídeo hoje é dedicado, né? Porque eu já fui muito tímida. A minha infância eu usava uns óculos assim enormes, com aros preços, assim, sabe? Aquelas roupas desajeitadas, e eu procurava fazer todo o possível para estar invisível, né? Bom, e aos poucos foi crescendo e tudo. No mercado de trabalho, eu também era muito tímida. Então, às vezes, eu tinha algumas ideias. E aí tentava me colocar. E aí a voz não saía, aí quando via já tinha passado o momento de falar. E isso acontecia recorrentemente comigo. E aí, num dado momento em que eu fui promovida, né? E eu fui promovida porque eu era uma excelente técnica, tinha um ótimo raciocínio e super dedicada. E aí resolveram me promover, só que eu não tinha competência nenhuma de liderança e de comunicação, sabe? E aí passei apertos, né? Porque as pessoas começaram a esperar, por causa do cargo que eu tava, de eu começar a falar mais em público sobre os projetos, sobre a área que eu sou responsável. E aí, volta e meia, vinha aquela pressão de eu ter que falar sobre aquilo publicamente. E em reuniões, né, com gerenciais e tudo, aí saiu rodando na sala para cada um falar na sua vez. E quando ia chegando perto da minha vez, gente, aquilo já me dava um nervosismo, estava quase passando mal. E aí eu me lembro de uma vez, né, que eu estava num evento, já como gestora e tudo, num evento representando a empresa, e aí na mesa na frente do palco tinha várias organizações e eu representava a minha organização. E era um público enorme, um público de quase 2.000 pessoas numa sala, quase 2.000 pessoas no estado de Piauí. E aí quando chegou a minha hora de falar, a minha voz congelou, não saía. Foi uma coisa tipo 5 segundos. Para mim parecia uma eternidade. Parecia que eu estava congelado para sempre, né? E aí, quando a minha voz finalmente, para mim pelo menos era finalmente, começou a sair, o resto fluiu, consegui fazer uma boa apresentação. Pelo menos no final, várias pessoas foram pedir meu material e trocar algumas ideias comigo, né? Mas, mas também não foi a minha melhor apresentação. A apresentação saiu, fluiu, as pessoas, né? Alguns gostaram, mas eu tenho certeza que não foi a minha melhor apresentação. E aí eu fiquei pensando, né, gente, cara, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que melhorar, né? Mas o medo nos congela. E aí uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Às vezes, a gente, no nosso medo, a gente tem uma impressão que todo mundo está prestando atenção da gente, está vendo cada mínimo detalhe. E nem sempre é assim. O medo potencializa e muito, aumenta e muito a nossa percepção do quanto a gente não foi bom, né? O quanto a gente não serviu para aquele momento e nem sempre é assim, tá? Bom, aí tava falando com vocês, né? A confiança ele constrói de dentro para fora, né? Então confiança não vem de fora, ninguém consegue te dar confiança, né? Então, e uma das coisas que eu comentei lá atrás, mas que é muito importante você ter em mente, é que uma das coisas que nos ajuda muito a construir confiança é a prática, é treinar. No vídeo anterior eu falei bastante sobre conteúdo, sobre preparação de conteúdos. E neste vídeo, né, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa construção de confiança, né? Então, já conheci pessoas incríveis, pessoas que tinham ideias fantásticas e hoje eu tenho plena convicção, tá? De que o fato da pessoa ser tímido ou ter muito medo para se colocar
não significa que a pessoa não tenha ideias boas ou que não seja uma pessoa extremamente inteligente com conteúdos relevantes para contribuir. Só que aí como é que a gente vai ligar, né, esse conteúdo relevante com o mundo que precisa desse conteúdo? Infelizmente é a comunicação mesmo, e a comunicação com o público, né? Então, por isso é tão importante, apesar do medo, se você acredita que você tem um conteúdo relevante, trabalhe para poder passar esse conteúdo para mais alguém, para compartilhar para o mundo, né? Alguém pode precisar disso. Então, vamos às ideias. Tente colocar em ação essas ideias e veja se tem alguma dessas ideias que sirva, que funcione melhor para você, ok? Primeiro, eu costumo me familiarizar com o ambiente. Se eu vou fazer uma apresentação pública, numa palestra, por exemplo, ou numa reunião, ou vou participar de uma entrevista, né? Em apresentações, o espaço já está sendo preparado antes, então eu costumo ir um dia antes, observar o espaço, me imaginar naquele espaço, imaginar a posição que eu vou estar. Por exemplo, é importante eu estar de frente para o meu público a maior parte do tempo. Né? E não ficar numa posição que eu fique de lado para o público falando e olhando para a minha apresentação, né? Então eu me imagino apresentando, imagino como é que eu tenho que estar, com que material eu preciso estar e preparo também muitas vezes o plano B, sabe? Ou seja, te dá mais segurança também, te ajuda a lidar com medo se você tem um plano B. Imprima material, não dependa somente da gravação, do material no pendrive que você gravou, mas também mande na nuvem, ou seja, tenha várias alternativas para ter um plano B, C, D, para que você esteja se sentindo seguro e tire essa preocupação de mente, né? Bom, e aí, familiarizar com o ambiente ajuda muito, você sentir como é que vai ser a distância e não chegar lá no incerto, sem saber o que vai encontrar, né? Seja de equipamento, de espaço, tamanho do espaço, direção que o público vai estar, etc. Outra coisa muito importante faça um centramento. É algo que muitas vezes atores fazem antes de subir no palco, apresentadores fazem antes de começar a palestra. Basicamente, o centramento é a conexão maior consigo mesmo e com o momento presente, da qual você vai estar entrando em instantes, né? Bom, para te ajudar no centramento, tem pessoas que usam técnicas de meditação, outros com oração, ou técnicas de mindfulness associados mais à respiração e outros. O que funcionar para você, que te ajude a conectar melhor com a tua essência e com aquele momento presente da qual você vai estar entrando, né? Então, é muito importante você se colocar com foco naquele momento. Bom, aí tem outras coisas também muito interessantes e importantes, né? Para mim e para muitos treinamentos nossos, escutar a própria voz é muito importante. Se você vai dar uma palestra, um momento público, procure um cantinho escondidinho, um lugar onde você possa treinar um bom dia, pessoal, ou treinar alguma coisa que faça com que você escute a tua própria voz das primeiras frases que você vai interagir com o público, porque isso ajuda muito a destravar esse medo seu, né? Quando você começa a ouvir a tua voz, parece que que é normal, que você deveria ouvir mesmo a voz. E essa voz acaba saindo com mais naturalidade, sabe? Então, acha um canto quieto, tranque no banheiro, vai para um canto mais afastado, mas fale. Bom dia, pessoal, né? Imagine tendo pessoas à tua frente e ouvindo a tua voz nas primeiras frases. Mas, claro, falando coisas que tem a ver com o momento da qual você vai estar entrando em instantes, né? Bom, outra coisa muito importante prepare sua mente para entender assim, aquele momento que você está, não se trata de você, não é para você, aquele momento é para o outro. Você não foi lá e não fez um compromisso para contribuir com alguém, com algum conhecimento que você tem? Então, vai lá e entregue. Esqueça como é que você está parecendo, se está feio, bonito, se você está legal, etc. Pense o seguinte, aquele público que você vai estar em instante com ele, o que ele precisa? O que você preparou para entregar? Trata deles, vai lá e entregue, da melhor forma que você puder. Bom, outra coisa que é muito importante pensar esteja no momento presente, né? Não deixe que muitas coisas, né, da tua cabeça, preocupações, tudo poluam, principalmente que não tenha nada a ver com aquele público. Por poucos instantes você decidiu estar com esse pessoal, não é? Com esse público, né? Então esteja pleno naquele momento presente. Lembre-se, olhe para o rosto daquelas pessoas, lembre que eles são a estrela daquele momento. Você precisa estar conectado naquele momento, naquele instante.
observando o rosto de cada um, observando também como é que você está entregando a mensagem, está entregando da melhor forma ou não. Então esteja conectado no momento presente. E mais, estar conectado com o momento presente é fantástico, porque as pessoas fazem expressões diferentes, fazem uma carinha, dão uma risada e você começa a poder interagir e colher um monte de informações, né? Que podem te ajudar com certeza a cada vez estar mais presente e a evoluir na tua apresentação. Bom, busque âncoras. Algumas pessoas funcionam muito bem com âncoras. O que é âncora? É alguma coisa que te segure para um determinado momento de presença, um certo sentimento, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, num público, tá? Às vezes âncoras são pessoas que parece que estão prestando mais atenção em você, sabe? Não tem algumas pessoas que têm mais sede de absorver conhecimento? Às vezes você olhar para as pessoas e essas pessoas são suas âncoras para te trazer mais bem-estar, paz, tranquilidade, confiança. Às vezes, é uma pessoa que de repente deu uma risada, alguma coisa, né? Parece uma pessoa tão simpática, olha para ela. Ou se nenhum desses rostos te serve, olha para um ponto no final do palco, na direção para além do público. Ou imagine para você que você esteja falando com alguém que se interessa por esse assunto. Imagine essa pessoa em sua mente e fale para ela como se fosse de um para um, ok? Então crie âncoras. Crie coisas que te tragam, proporcionem um pouco mais de sentimento de bem-estar, de confiança, de que você está no lugar certo, ok? Bom, espero que essas ideias te ajudem a pensar um pouquinho mais, né? Em possibilidades que possam te trazer um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de tranquilidade no coração e que você efetivamente tire aquele conhecimento que você tem e contribua com o mundo, ok? Porque todo mundo tem, eu acredito realmente nisso. Hoje, eu já não tenho mais muita preocupação de buscar âncoras e etc. Eu já me sinto um pouco mais confortável na fala. E, para falar a verdade, eu gosto muito mais da interação com o público do que, por exemplo, vídeos. Eu sei da importância do vídeo para que as pessoas possam receber conteúdo e no horário que eles podem assistir. Mas, gente, eu gosto muito da interação com o público. Toda vez, o rosto da pessoa, uma expressão que a pessoa faz, às vezes um suspirar mais profundo, me traz muita informação. Aprendo demais com isso, né? E cada apresentação, mesmo seja o mesmo conteúdo, nunca é igual, nunca é igual. O público, ao interagir com eles, sai de forma diferente. E você também é um ser humano. Então, num dia você tá um pouco mais tensa, com algumas coisas te preocupando, ou naquele dia você tá mais, sabe, sapeca, ou aquele dia você tá assim mais entusiasmado ou muito compenetrado, né? Depende. Então nós somos seres humanos, falar do mesmo assunto N vezes e cada vez vai ser um pouco diferente. E se você estiver disposto a aprender com o teu público, você vai crescer mais rapidamente, aceleradamente, tenha certeza. Bom, se esse vídeo de alguma forma contribuiu contigo, então continue nos acompanhando, faça suas sugestões e até muito em breve.